Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo reagindo aí aos comentaristas da ESPN que falaram aí sobre os times classificados para a Libertadores 2023 e o Fortaleza, pessoal. Que campanha espetacular, principalmente o segundo turno, onde o Fortaleza saiu da lanterna do campeonato e se classifica para a Libertadores 2023. Teve até uma comentarista ali que falou que a campanha é espetacular. A arrancada do Fortaleza foi espetacular. Grande vitória fora de casa sobre o Santos, 2-0, selando aí a classificação à Libertadores. Muito merecida mesmo, de todos os times que estavam ali brigando. O que merecia mais foi o Fortaleza, porque a gente sabe que no primeiro turno o Fortaleza estava envolvido em outras competições, como Copa do Brasil, Libertadores, então ficou muito apertado ali os jogos do Fortaleza, um atrás do outro, então não deu para conciliar, colocar time titulares em todos, e aí veio a dificuldade no Campeonato Brasileiro, inclusive chegando à lanterna, mas aí focado somente no Brasileiro, principalmente no segundo turno, teve essa arrancada histórica até chegar à Libertadores. Parabéns ao Fortaleza. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Falta cobrada e já, como disse aí o Vojvoda, muito bem ensaiada também. O São Paulo, então, eliminado, não vai para a próxima Conmebol Libertadores. O Fortaleza, sim, classificado de último colocado ao oitavo na tabela de classificação. Comparação das duas equipes, né? O São Paulo com 54 pontos, o Fortaleza com 55. Aproveitamento no geral e número de gols marcados, gols sofridos. O Fortaleza vai para a fase prévia da Conmebol Libertadores. Que história é essa, Prates, que o Peixe não ajuda, o São Paulo fica fora? Como disse o Rogério, né? O time deixou de ficar fora da Libertadores, não por conta de ontem, mas por conta de toda a campanha. Mas é um São Paulo que vai para a Sul-Americana, então, em 2023. Matheus, a gente tem de pontuar quando o Rogério Ceni cita as Copas, né? Porque as Copas acho que ajudam a explicar porque o São Paulo ficou pelo caminho em relação à Libertadores. Porque o Fortaleza saiu de uma... Na tabela de classificação, comparação das duas equipes, né? O São Paulo com 54 pontos, o Fortaleza com 55. Aproveitamento no geral e número de gols marcados, gols sofridos. O Fortaleza vai para a fase prévia. Palpáveis para tentar ganhar, para tentar avançar. E o brasileiro ficou em segundo plano no primeiro turno todo. E aí entra o trabalho do Vojvoda, que foi um trabalho de recuperar o time, mudar a maneira do time jogar, com os jogadores que chegaram no meio do ano, e também da diretoria do Fortaleza. O presidente Marcelo Paes foi muito parceiro do treinador. Claro que ele conhece o Vojvoda, claro que ele ficou como treinador porque ele acha que o trabalho era muito bom e poderia recuperar o time, talvez não para chegar à Libertadores como chegou, uma recuperação fantástica, mas ele talvez já tinha visto o seguinte, olha, está muito ruim agora, mas a gente tem de onde tirar, tem de onde buscar. Mas acho que as Copas ajudam a explicar. Um time que recuperou-se tão bem quando ficou só com o brasileiro no Fortaleza e um time que ficou patinando, como o São Paulo, que tinha o brasileiro, tinha as Copas, pensou nas Copas. Quando as Copas terminaram, aí o brasileiro virou um torneio de recuperação. Não deu tempo mais de buscar no caso do São Paulo. O Calheri dizia, né? O Calheri dizia algumas rodadas pós-jogo que o número de jogos que o São Paulo teve na temporada influenciou também muito o time chegar cansado e a gente viu isso principalmente na reta final de Campeonato Brasileiro. O saldo negativo, positivo depois dessa não classificação para a Conmebol Libertadores, tendo em vista o São Paulo visando aí as Copas no meio da temporada, Natália? Negativo pelo que foi principalmente a final da Sul-Americana, Suma. Eu acho que fica para o São Paulo um gostinho amargo do que poderia ter sido a temporada com a derrota na final da Sul-Americana, né, contra o Del Valle, do jeito que foi, principalmente. Então, assim, para o São Paulo é de se lamentar não chegar a uma Libertadores da América, tem que se lamentar. Assim como outros clubes têm que se lamentar não chegar a uma Libertadores da América. São times que têm que estar lá. Santos Futebol Clube, São Paulo, são times gigantes, o próprio Botafogo, né? Só que não fizeram um bom trabalho e patinaram na hora que não poderiam patinar, principalmente São Paulo. São Paulo perdeu pontos em casa que não deveria perder, não poderia perder, né? E isso faz falta, como disse o Rogério Ceni muito bem, não foi ontem, também não foi na rodada passada. O São Paulo tentou engrenar ali depois da derrota na final, mas já havia perdido, já tinha perdido alguns pontos importantes e que trariam talvez o São Paulo uma
uma tranquilidade maior. Agora, o Fortaleza é espetacular. A retomada no Campeonato Brasileiro, e como disse muito bem o Prates, a diretoria ter mantido um trabalho, a confiança no trabalho, sabendo que foi abdicado de se jogar o Campeonato Brasileiro, entre aspas, para dar preferência às Copas. E aí, até por uma questão assim da história do que era a presença do Fortaleza ali na Copa Libertadores. E aí você tem uma recuperação fantástica, principalmente também, todo o mérito ao Fortaleza, mas times que também a gente viu um equilíbrio muito grande para baixo, né, Prates, do que foi o Campeonato Brasileiro. Foram 77 jogos feitos pelo São Paulo e pelo Flamengo. Foram as duas equipes que mais entraram em campo nessa temporada. E acho que a gente viu o reflexo disso mais no final agora. E aí, né, Caco, o Prates falava sobre isso. O time precisa se recuperar no campeonato depois de um início ali ruim por conta das Copas. E aí talvez o time tenha perdido fôlego ou tenha faltado fôlego para o São Paulo brigar por uma vaga para a próxima Libertadores. Pois é, Matheus, o Prates pegou bem esse calendário invertido, né? Se o Fortaleza teve que se recuperar na segunda parte do Campeonato Brasileiro e com um trabalho mais consolidado do Vojvoda, ele conseguiu consolidar a vaga. Poderia ter perdido até, foi num detalhe, foi num gol que teve até anulação do VAR lá do América, porque o América que entraria, não entraria o São Paulo, então enfim, seria foi por detalhe, por um fio de cabelo que no final o Fortaleza foi premiado, mas o São Paulo, ele prioriza as Copas e fica a decepção de não ter ganho aquela competição que ele teve a maior dedicação no final, que foi a Copa Sul-Americana da maneira que foi. Mas não dá para fazer uma terra arrasada de um trabalho que deve dar continuidade, e a gente vê que talvez a Copa Sul-Americana, ela acaba sendo mais adequada, não para o tamanho do São Paulo, que tem que estar sempre na Libertadores, como falou a Natália, time grande, Santos, São Paulo, Corinthians, Inter, Flamengo, enfim, eles têm que sempre estar buscando uma vaga na Libertadores, e quando não estão é porque estão mal. Mas adequadamente ao elenco do São Paulo, me parece que hoje a Sul-Americana fica mais adequada, as contratações que fizeram, o próprio não aproveitamento, não conseguindo aproveitar um jogador como o Nicão, ainda no final, não, acredito que não influenciou nessa reta final, mas ainda teve um ruído com o Patrick, que é um jogador que chegou essa temporada também, com o Rogério Ceni. Então o São Paulo precisa de ajustes para a temporada que vem, e o Fortaleza, ele pode ficar da mesma forma. E a gente não pode esquecer que o Fortaleza no primeiro semestre ainda teve Copa do Nordeste, sim, além do estadual, Copa do Brasil e Libertadores. Então o calendário do Fortaleza foi muito apertado, quase que ele se atrapalha, e por isso que ele vai para a lanterna. Mas é espetacular, até a última rodada a gente vê o trabalho do técnico ensaiando até uma falta, em que há um trabalho coletivo muito interessante com um jogador que complementa, que recém chegou, o Thiago Galhardo, que acaba fazendo o gol, e depois o Moisés, que já está no Fortaleza. Então, ele vai agregando peças, o time está ajustado, ele consegue ser muito mais organizado e acaba merecendo essa vaga. Eu acreditava mais no Fortaleza do que no São Paulo nesta reta final. O que me surpreendeu foi o Botafogo ter ficado de fora pela vantagem que tinha na última rodada, mas sempre acreditei mais no trabalho consolidado do Fortaleza, e acabou dando por detalhe. Terceira melhor campanha do retorno do Campeonato Fortaleza, né? Agora, vocês acham que o São Paulo talvez tenha o trabalho mais complicado ali com o seu técnico, olhando do fato, da perspectiva de que o Rogério talvez tenha sido o técnico que mais teve um atrito ali com o elenco, com a diretoria, pelas falas dele durante todo o ano passado? Como que vocês veem o trabalho que ele precisará fazer para a próxima temporada? Jogadores que já estão saindo, como o Caco bem disse, atletas que tiveram bons desempenhos nos últimos anos em outros clubes, chegaram e não apresentaram no São Paulo. A proporção de cobrança do Rogério Ceni em São Paulo é maior, né? Ídolo, tem toda uma história por trás do que significa São Paulo e Rogério. E uma cobrança, imagino, dele mesmo, né? Também. Pelo que ele fez nesse ano. Também, e do resultado. Só que há de se dizerem que a diretoria do São Paulo tem uma parcela gigantesca das coisas que vem acontecendo, não só a diretoria atual, a administração atual, como as anteriores, né? São Paulo hoje tem dívidas homéricas aí, tem grandes dívidas de administrações que não souberam planejar bem seu futebol, né? Paga-se um Daniel Alves em não sei quantas mil parcelas, paga mais não sei o quê, estrutura do futebol deixou-se de lado. Então, se o São Paulo hoje paga, né, e o Rogério Ceni
patina também em função, como o Caleri falou da questão da quantidade de jogos. Se o São Paulo tivesse uma administração mais organizada, o São Paulo teria um elenco mais competitivo, onde ele conseguiria brigar em outras Copas também, em outras frentes. Mas é difícil quando você tem um número muito grande de jogos e você tem que desgastar seu elenco. Teve lesões durante a temporada. O Nicão foi contratado e não deu certo. O Nicão não deu certo no São Paulo. Nessa temporada, esquece. Para a temporada que vem, vamos ver como é que acontece. Mas para essa temporada, São Paulo não contou com o Nicão como achou que deveria contar, né? Utilizando seu jogador, uma das principais contratações para essa temporada. Então, o São Paulo, assim, o Rogério Ceni tem esse atrito, e eu acho que é normal, até pela cobrança dele, exigência dele com ele mesmo, mas até também por uma questão de colocação. Ele foi o grande ídolo desse clube, né? E ele quer colocar o São Paulo de novo em outra situação de brigas por títulos e outro cenário do futebol. São Paulo hoje, ainda que o para de ser falado, e eu concordo, não chegou ali numa zona de rebaixamento passando mal para voltar ali e não, mas é muito pouco o que fez a temporada do São Paulo para a grandeza que é o São Paulo. Eu tenho a impressão que cada pós-jogo do Rogério era uma cobrança, era uma fala um pouco mais dura, um pouco mais ácida. Eu estou curioso para saber como que ele vai se comportar aí com a diretoria e com novos jogadores para a próxima temporada também. E o São Paulo fez uma opção de ficar com ele, né, Matheus? Está muito claro que o São Paulo aí pode pesar a fragilidade da diretoria, problemas internos que o clube atravessa, a mentalidade de alguns que comandam o clube, tudo isso tem um peso muito grande. Mas o São Paulo optou em ficar com o Rogério Ceni. A partir do momento que o São Paulo optou em ficar com o treinador certamente tem total liberdade, plenos poderes para definir como vai ser o grupo de atletas, né? Talvez não todo mundo que ele possa pedir para o ano que vem vai chegar, e me parece que pouca gente vai chegar, pelo que falou o Rogério Ceni mais uma vez ontem em Goiânia, mas alguns jogadores que têm contrato vencendo não vão ficar. Então, assim, é um grupo que de novo vai ser moldado pelo Rogério. Então, é um futebol que o São Paulo entregou para o seu treinador. Né? E eu não tenho essa visão de que o ano do São Paulo foi péssimo, muito pelo contrário. São Paulo jogou 2 finais, foi semifinalista da Copa do Brasil quando perdeu para o Flamengo, que hoje é uma equipe melhor que o São Paulo. Não é nem de longe assim uma crise. Por exemplo, o Santos está em crise, aí tem perspectiva quase zero, problemas do clube internos. O São Paulo, se a gente voltar para o começo do ano, para o que foi o final do ano, o brasileiro do São Paulo não foi bom. Agora, não foi bom porque o São Paulo, em determinado momento, optou por tentar jogar as Copas, por tentar ganhar as Copas. Mas não dá para dizer que o time que foi finalista do Paulista e perdeu do Palmeiras, que hoje a gente viu campeão brasileiro, um dos grandes times do continente. Semifinal de Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo, campeão da América. Finalista da Sul-Americana, perdeu para o Del Valle. E campeão da Copa do Brasil. Perdeu para o Del Valle, que é um time que hoje, em relação à maneira de jogar, tem um time mais consolidado que o São Paulo. Não dá para dizer que é um ano ruim. O brasileiro ficou decepcionante. Eu acho que o brasileiro do São Paulo foi abaixo do esperado pelo próprio São Paulo. Mas há justificativas para isso. Eu acho que a perspectiva em ficar com o Rogério é uma perspectiva positiva. Já conhece o clube, tem tamanho, pode cobrar publicamente a diretoria, pode falar externamente, publicamente de jogadores também. Outro não teria, outro não poderia. Rogério Ceni no São Paulo pode. O outro teria caído já, né? Isso. E ele, me parece também, em alguns momentos, segurando essa bronca também, né? Pela história dele, pelo que ele fez no clube. Olhando aí para os times que vão para a Libertadores no próximo ano, quem vocês acham que precisa de uma maior reformulação? Olhando para os times que vão para a fase de grupos e para aqueles que vão para a fase pré. Vem, Caco. Me parece assim que o Flamengo e o Palmeiras estão consolidados. O Internacional também vai numa batida boa, termina a temporada muito bem, né? Não pelo resultado só do Palmeiras, pelo vice-campeonato, mas pelo que faz, até porque foi decepcionante nas Copas que teve. Foi muito mal. O ano do Inter é o contrário, talvez, do São Paulo. Começa muito mal, decepcionante até, mas ele não precisa contratar tantos jogadores assim. Pontualmente, um ou outro jogador ele pode. Vai depender também das renovações e contratações que precisa fazer. Então, mas é claro, para buscar alguma coisa vai precisar de qualidade. 2 ou 3 contratações de muita qualidade, senão não terá elenco para brigar com essas equipes. O Galo já tem uma base, né? O problema do Galo é a questão do técnico, a mesma questão para o Corinthians. E quem sabe para o Fortaleza, né? Também precisa contratar os jogadores. Sim, pois é.
E aí o próprio Fortaleza tem a questão do Vojvoda, vai ficar, mas muita gente assediando o técnico do Fortaleza. Acredito que é uma questão que também pode atrapalhar o Fortaleza. Aí o Atlético Paranaense tem essa mudança de técnico, mas o elenco, o projeto é o mesmo. Com o Filipão ali, se for o Turra, parece uma inversão só de cadeiras, mas o trabalho será o mesmo. Eles vão comandar os treinos como eram e na hora da casa-mata, ali no campo de jogo, que estará outro treinador. Não se sabe ainda se isso vai ser confirmado. Mas eu vejo assim, ninguém tira do Palmeiras e do Flamengo uma largada na frente e os outros correndo atrás. Só não se tem o Fluminense também, que é muito parecido, um trabalho muito bom, mas também precisa de contratações, mas vai depender ou não da nova direção, que eu acredito que tenha que manter o Diniz para essa campanha que terá o Fluminense ao longo do ano. O que alguns se atrapalham é o... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí elogiaram muito a campanha do Fortaleza e falaram também sobre o São Paulo, né? O São Paulo que ficou fora da Libertadores, até que chegou, tá entre os 8, né? Enquanto estava ganhando e o Fortaleza empatando, mas o Fortaleza foi lá, fez 2 gols e garantiu a vaga na principal competição da América do Sul. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.